Esta é a história do mais poderoso de todos os reis. Não teve exércitos e ainda hoje domina o mundo. Não teve tesouros, mas é o mais rico de todos, porque todos os reinos da terra tombam um dia. O reino dele é eterno. Não teve palácios, mas nenhum monarca revestiu-se de tanto esplendor e tanta glória. Suas armas para vencer foram as mais poderosas: a fé, o amor e a promessa da vida eterna. Nasceu numa época de tirania e sofrimento, mas trouxe a palavra nova do perdão. Naquele tempo, os descendentes de Abrão eram os eleitos de Deus e viviam na Palestina. Roma era o centro do mundo. A águia romana voava alto, não conhecendo limites ou horizontes. O jugo da escravidão submetia os povos às condições mais deprimentes. No reinado de César Augusto, a Palestina também era uma modesta possessão romana e preparava-se para ser o palco da mais bela história do mundo. Um acontecimento que dividiria a história do mundo em duas partes. A história de Jesus, também chamado de o Nazareno. Numa pequena vila perdida entre montanhas, em Nazaré, vivia uma jovem modesta e pura chamada Maria. Uma simples moça do povo, descendente da família de Davi e casada com José, um carpinteiro idoso e trabalhador. Logo após o casamento, Maria confessou ao esposo: José, meu esposo, tenho uma confissão a fazer. Pode dizer, Maria. Como seu esposo, tenho por obrigação aceitar todos os seus problemas como meus. Eu nunca devia ter me casado com você. Por quê? Eu fiz um voto de castidade há muito tempo. Estou disposta a cumpri-lo, custe o que custar. Fico emocionado ouvindo isso, Maria. Viveremos unicamente para Deus, com os olhos voltados para o céu. Eu respeitarei seu voto. O tempo foi passando e aquela união sincera e pura era das mais felizes. Certa vez, Maria estava orando em seu quarto quando uma estranha luminosidade dissolveu a penumbra. A princípio assustou-se. Ouviu um ruído de asas. O que é isso? Parece que alguém ou alguma coisa entrou aqui. Tenho até medo de levantar os olhos. Não sei o que fazer. Mas levantando os olhos, deparou com um anjo. Um anjo. Anjo do céu. O Senhor é convosco. Meu Deus. Um anjo com tão estranha saudação. Terás um filho ao qual chamarás Jesus. Ele será grande porque será chamado o Filho de Deus. E ele estabelecerá um reinado que jamais terá fim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Nesse momento, Maria concebeu um filho em seu ventre virgem. As profecias diziam que o Messias deveria nascer em Belém. E Maria morava em Nazaré. Porém, Roma decretou o censo. Todos os judeus deveriam procurar suas cidades de origem para serem recenseados. José pertencia ao ramo de Judá, radicado em Belém. Tiveram que seguir para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém. Lá chegando, encontraram a cidade em grande confusão. Era grande afluência de pessoas que vinham de todos os cantos da Judéia. Não havia uma única vaga em toda a cidade. Estava próximo o momento de Maria dar à luz. Pacientemente, José percorreu todas as ruas em busca de estalagem. É inútil, Maria. Todas as estalagens estão ocupadas. Eu não encontro uma única vaga. Nem ao menos temos parentes aqui. Ninguém pode nos socorrer. Eu estou desesperado. Parece que todos nos fecham as portas. Deus há de nos ajudar.
Eu levo um filho seu em minhas entranhas. O Filho de Deus precisa de um lugar para nascer. Por que não procuramos um lugar fora da cidade? Nos campos. Por que não? Se os homens nos negam hospitalidade, talvez os animais a ofereçam. Sim. Vamos para fora da cidade. Depois de procurar algum tempo, José encontrou um estábulo fora da cidade. Era uma noite suave e fria. Na modesta manjedoura, sobre um monte de palhas, Maria acomodou-se como pôde. A noite mais bela do mundo, noite feita de prata e de azul. Entre um burro e um boi, nasceu o menino Jesus. Nasceu como qualquer mortal. O seu choro de recém-nascido cortou o silêncio da noite. Comovida, Maria apertou contra o regaço aquele filho amado, o Cordeiro de Deus. Meu filho, meu filho. Teve que nascer num estábulo. Não importa. Os animais nos ofereceram o que os homens negaram. Maria envolveu-o em modestos trapos e reclinou-se sobre a palha quente. No mesmo instante brilhou no céu uma estrela maravilhosa. Parecia um sol em miniatura. Sua luz incendia diretamente sobre a manjedoura modesta onde havia nascido o Salvador. Os anjos do céu cantavam. Os pastores que se achavam nos campos tiveram visão dos anjos e assustaram-se. Mas depois ouviram as palavras dos cânticos que diziam: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Não tenham medo, porque trazemos grandes notícias com as quais o mundo se rejubilará. Nasceu neste dia na cidade de Davi o Salvador, o qual é Cristo, o Senhor. Encontrareis na manjedoura uma criancinha envolta em trapos. É o Filho de Deus. Foram e encontraram Maria e José ao lado do menino Jesus. E de joelhos adoraram o Salvador. 3 famosos reis magos do Oriente receberam a mensagem dos anjos e foram diretamente a Jerusalém. Lá chegando, procuraram por Herodes, o cruel governador. Que desejam de mim? Onde nasceu o rei dos judeus? Reis estão falando. Acaso não sabem que o rei dos judeus sou eu? Fomos avisados de que nasceu Jesus Cristo, o rei dos judeus. Mas isso é um absurdo. O rei dos judeus sou eu, Herodes. Esperem. Há mesmo uma profecia que anuncia esse acontecimento. Onde deve nascer o Cristo? Em Belém, cidade de Judá, da estirpe de Davi. Vão procurar essa criança. Assim que a encontrarem, venham me dizer imediatamente. Eu também quero adorá-la. Os reis partiram. A estrela de Belém indicou-lhes o caminho. Chegando ao presépio, encontraram a Sagrada Família. De joelhos adoraram o recém-nascido, oferecendo seus presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. À noite foram avisados por um anjo que não voltassem a Herodes dizendo que tinham visto Jesus. Compreenderam o aviso e silenciaram, mas o perigo não havia passado. Naquela noite... Como está o menino? Está bem, mas eu estou inquieta. É como se houvesse um perigo no ar. Algo que está para acontecer. Nada pode acontecer ao Filho de Deus. José, eu tenho medo. Parece que a asa do medo paira sobre tudo. Ouça. O silêncio da noite. Um silêncio triste e misterioso. Maria, está ficando claro.
É como se o próprio sol estivesse penetrando aqui dentro. O anjo de Deus, José. José, o Filho de Deus corre perigo. Toma a criança e a mãe e foge para o Egito. José obedeceu. Foi para as margens do Nilo, levando Maria e o menino Jesus. Compreendendo que tinha sido enganado pelos magos, Herodes ficou furioso. Ele escapou e representa um perigo para mim. O povo vai elegê-lo o rei dos judeus. Meu trono corre perigo. Matem todas as crianças até 2 anos de idade. Que não fique uma só viva. Foi um dia negro para a história daquele país. Os soldados arrancavam crianças dos braços das mães e matavam impiedosamente. Essas crianças foram os primeiros seres humanos que deram suas vidas por Jesus e passaram a ser adorados como santos inocentes. Após algum tempo, nas margens do Nilo, o mesmo anjo apareceu a José e ordenou: José, levanta-te, toma a criança e a mãe e vai para o país de Israel. E a Sagrada Família retornou. Passou a viver modestamente. José entregue ao seu trabalho de carpinteiro e Maria entregue à oração e aos deveres domésticos. O menino crescia e fortalecia. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, segundo o costume da festa. Passados os dias de festa, voltavam para o lar. Quando Jesus tinha 12 anos, aconteceu algo que deixou seus pais bastante sobressaltados. Quando retornavam da festa de Páscoa de Jerusalém, notaram a falta do menino. Desesperados, voltaram a procurá-lo, indagando a todos se tinham visto a criança. Meu filho. Ninguém viu meu filho. Ele tem que estar em alguma parte. Havemos de encontrá-lo. Já percorri os caminhos várias vezes e não o encontrei. Ninguém o viu. Talvez no templo. Procure lá dentro que eu procurarei nas ruas. Maria percorreu o templo em toda a sua extensão. Numa sala destinada à reunião dos doutores, viu o vulto do menino. No meio dos sábios discutia leis. Era uma surpresa maravilhosa. Impossível uma criança saber tanto. Os sábios ouviam-no com respeito e admiração. Maria correu envolvendo-o nos braços. Meu filho, o que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Por que me procuravas? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Herodes, o cruel, vivia cheio de pecados e devassidão. Após roubar a esposa do próprio irmão, vivia atemorizado pelas pregações de um homem santo. Era João Batista, primo de Jesus. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. O que for torto, tornar-se-á direito, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá salvação em Deus. João convertia as massas e batizava nas águas do rio Jordão. Jesus veio a ele para ser batizado e João clamou: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. E tomando água, batizou a Jesus. O Espírito Santo desceu do céu em forma de pomba, e do céu uma voz clamou: Tu és o meu filho bem-amado. Em ti ponho minha afeição. Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho
de que ele é o Filho de Deus. Das margens do Jordão, Jesus foi para o deserto, onde esteve sem comer e nem beber durante 40 dias. Ficou muito fraco e subitamente ouviu: Se és mesmo Filho de Deus, ordena estas pedras que se transformem em pães. Quem és? Sou filho das trevas, Satanás, inimigo de Deus. Vamos, ordena que as pedras se transformem em pães. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vem comigo. Vou transportá-la ao pináculo do templo. Se nada temes, vem comigo. Nada temo. Irei contigo. Olha, a altura é grande. Se és mesmo filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque dizem as Escrituras que enviou ele seus anjos para carregá-lo e servi-lo. Também está escrito que não tentarás a Deus, teu Senhor. Vem comigo para o cimo do monte. Vê daqui do alto os grandes reinos da terra, riquezas infinitas, exércitos invencíveis, palácios, cidades imensas, campos, rebanhos. Tudo isto te darei se prostrado por terra me adorares. Retira-te de mim, Satanás, e sai de minha presença. Está escrito que adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Humilhado e vencido, o espírito das trevas o deixou. Vieram os anjos do céu e o serviram. Jesus achou que já era tempo de iniciar sua missão. Deixou sua casa em Nazaré e foi para Cafarnaum. Então aí começou a sua pregação. Preparai-vos, porque o reino dos céus está próximo. Passando pelo mar da Galileia, viu 2 irmãos pescadores. Eram Pedro e André. Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Deixando os barcos e suas redes, seguiram o Senhor. Jesus começou então a realizar seus milagres maravilhosos. Arrebanhou apóstolos, grande multidão o seguia. Sua palavra mansa transmitia paz e beleza. Era o profeta do perdão. Era aquele que vinha trazer luz ao mundo mergulhado em trevas. Seguiu para as montanhas, onde grande multidão veio para ouvi-lo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão confortados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles será o reino dos céus. Vós, meus discípulos, sois a luz do mundo. Fazei com que vossa luz brilhe diante dos homens, porque vendo as vossas boas obras, eles glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Vós ouvistes dizer, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém vos bater de um lado da face, dai-lhe o outro lado a maltratar. Tendes ouvido dizer, deves amar o teu amigo e odiar o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e beijai a mão que vos ofende. Fazei o bem a quem vos faz o mal
Porque se amardes apenas os que vos amam, de que vos adianta? Mas vós deveis ser perfeitos, tão perfeitos como vosso Pai que está nos céus. Não sejais hipócritas. Não sejais como aqueles que amam orar de pé nas sinagogas e nos centros das praças para serem vistos pelos outros. Os que assim procedem já tiveram sua paga. Vós, quando orardes, entrai em vosso quarto, e tendo fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê tudo em segredo, vos atenderá, porque sabe o que necessitais muito antes que lhe o peçais. Agora vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Agora Jesus já andava cercado pelos seus 12 apóstolos. Subindo a uma barca, foram para mar alto, quando uma tempestade violenta desencadeou. No entanto, o mestre dormia. O medo aninhava-se nos corações dos discípulos. Que tempestade horrível. Vamos naufragar. E no entanto ele dorme. Como pode dormir em tal situação? Devia pensar em nós e fazer alguma coisa para nos socorrer. E se nós o acordássemos? Sim, vamos acordá-lo. Mestre! 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 Salva-nos ou morreremos. Por que todo este medo, homens de fé pequena? Ventos, ordeno que parem em nome do Pai que está nos céus. Cessai, fúrias da tempestade. Cessai. Quem é esse homem a quem até os ventos e o mar obedecem? É o Filho verdadeiro de Deus. Herodes fez prender João Batista. Salomé impiedosamente pede a cabeça do profeta numa salva de prata. João foi decapitado. Os apóstolos tomaram seu corpo e deram-lhe sepultura. Voltaram a Jesus e contaram o que tinham feito. Este retirou-se com os apóstolos para um lugar calmo onde pudessem repousar. Mas a multidão começou a fluir. Era muita gente para ver o mestre. Os discípulos disseram a Jesus: A hora é avançada e essa gente precisa comer. Despede-os, mestre, para que vão às fazendas comprar algo que se coma. Dai-lhes de comer vós mesmos. Só temos 5 pães e 2 peixes. Vamos alimentá-los assim mesmo. Dai-me os pães e os peixes. Aqui estão, mestre. Vamos começar a distribuir entre o povo. Maravilhoso! Os pães multiplicam-se. E os peixes também. Não falta alimento para ninguém. Todos estão comendo. Todos foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos com pães e pedaços de peixes. E foram 5.000 pessoas que se alimentaram desses pães. Certa vez, estava Jesus em Cafarnaum, cercado pelos seus apóstolos. Subitamente irrompe na sala uma linda mulher. Deixai-me passar! Deixai-me passar! Atirem fora essa mulher! Ela nos ofende com a sua presença. É uma vergonha que semelhante criatura venha profanar a santidade do mestre com sua presença. Um momento. Deixai-a em paz. Senhor, pouco importa o que façam comigo depois. Deixai-me lavar os vossos pés com este bálsamo. E quero enxugá-los com os meus cabelos. Eu sei que sou impura e odiada pelo povo, mas eu busco paz e perdão. Perdoai-me, Senhor. Perdoai-me. Ela não é digna. Vamos apedrejá-la. Um momento. Vamos atirá-la para fora, mestre.
Pedro, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés. Mas esta, com suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Mulher, teus pecados te são perdoados. Tua fé te salvou. Vai em paz. Não, meu senhor. Hei de segui-lo sempre, enquanto viver. Sempre. Porque sei que és a verdadeira luz e a verdade. Sabendo que Lázaro estava doente, Jesus resolveu retornar da Betânia. Quando chegou, Lázaro estava morto há 4 dias. Muitos amigos judeus tinham vindo consolar Marta e Maria Madalena, irmãs de Lázaro. Assim que viu Jesus, Marta começou a chorar. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que tudo que pedires a Deus, Deus concederá. É grande tua dor, Marta, mas teu irmão ressurgirá. Sei que há de ressurgir no dia do juízo final. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Sim. Creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo, aquele que deve retornar ao mundo. Vai chamar tua irmã Maria. Maria, o mestre está aí e te chama. O mestre? Então ele veio. Senhor, meu irmão morreu. Se estivesses aqui, ele não teria morrido. Onde o puseste? Vim te ver, senhor. Vê como o mestre o amava. Ele chora. Sim. Se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O povo ajunta-se para ver o mestre. É esta a sepultura? Sim. Aí sepultaram meu irmão. Tirem essa pedra. Senhor, já cheira mal o corpo. Está sepultado há 4 dias. Não te disse eu? Se creres em mim, verás a glória de Deus? Vamos. Tirem a pedra. Vamos tirá-la. Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora. Meu Deus! Lázaro, vivo e andando! Meu irmão! Deixai-o ir. Havia chegado o dia da Páscoa. Jesus reuniu-se com seus apóstolos em uma grande sala preparada para a ceia. Tendo se levantado, disse aos que o cercavam:
De há muito desejava comer esta Páscoa convosco. Em verdade vos digo que não mais tereis oportunidade de tomar alimento até que tome assento em meu trono, na glória do meu Pai. Tomando o pão, abençoou-o. Tomai e comei deste pão. Ele é meu corpo que vos deixo como alimento. Fazei isto em memória de mim. Depois, tomando o cálice, disse do mesmo modo: Bebei deste vinho todos vós, porque este é o cálice da nova aliança que contém o meu sangue e que será derramado por vós e pela salvação de muitos. Entre os discípulos de Jesus, havia um que trazia no coração o germe da traição. Era Judas Iscariotes. Sabedor que os sacerdotes e escribas queriam aprisioná-lo, foi procurá-los. E então? Eu vos entregarei Jesus, por um bom preço, é claro. E quanto desejais para esse serviço? 30 moedas de prata. Temos que fazê-lo depressa. Ele sabe que vai ser traído e sabe que o traidor sou eu. Na ceia de Páscoa ele o disse: Entregue-me Jesus e eu lhe pagarei. Ele vai para o Horto das Oliveiras. Quando os soldados chegarem, eu o beijarei. Aquele que eu beijar deve ser preso. Combinado. No Horto das Oliveiras, Jesus orava e sofria terrível agonia. Suava sangue. Sabia do seu destino e buscava forças para suportá-lo. Um anjo do céu veio confortá-lo. Ajoelhado com a face entre as mãos, murmurou em desespero: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não se faça a minha, e sim a vossa vontade. Retornou para junto dos discípulos. Encontrou-os dormindo. Recriminou-os docemente: Dormi agora e descansai. É chegada a hora em que o Filho do Homem será traído e entregue às mãos dos inimigos. Vede, aquele dentre vós que me deve trair está bem próximo agora. Ouço os passos da turma. Os outros fogem, mas ficarei com o senhor. Eles vêm armados, Pedro. Judas vem com eles. Mestre, permita que eu vos beije o rosto. Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Prendam-no! É ele! Larguem o mestre! Primeiro terão que se haver comigo. Ai! Maldito! Cortou minha orelha! Pedro, recolhe tua espada, bainha, e não faças uso dela. Todo aquele que com ferro fere, com ele será ferido. Não sabes por acaso que, se eu desejasse, pediria ao Pai e ele enviaria do céu legiões de anjos para me defender? Ai, minha orelha! Deixa que eu curarei. Senhor, está colocando a orelha no lugar de novo? Pronto. Incrível. Está tudo perfeito outra vez. Eis-me aqui. Viestes prender-me. Cumpri vosso dever. Por que viestes armados de espadas e lanças como se eu fosse um criminoso? Constantemente estive entre vós na cidade e no templo e nunca me procurastes prender. Cumpra-se o prometido. Mas os que estavam comigo nada tem a ver com meu destino. Deixai-o seguir seu caminho. Jesus foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador romano dessa época. Crucificai-o! Crucificai-o! A cruz! Então és tu, o rei dos judeus? Tu o dissestes. Nada tens a dizer em tua defesa? Não ouves de quanto te acusam estes homens? Não respondes?
Por que este silêncio? Ouves o que dizem? Exigem tua vida. Mas é um costume da Páscoa libertar um condenado. Tenho aqui um ladrão que praticou toda espécie de crimes. Silêncio! Silêncio! Aqui estão os dois. Este homem e Barrabás, o ladrão. Um deles deve ser solto. A quem devo soltar? Escolham! Barrabás! Incrível! Querem que solte Barrabás. E quanto a este, que vós chamais de Rei dos Judeus, que faremos com ele? Crucificai-o! Silêncio! Silêncio! Tragam-me uma bacia com água. Do sangue deste justo, eu lavo as mãos e vos entrego este homem. Vamos levá-lo ao pretório, depressa! Vamos, Rei dos Judeus, vamos! Vamos! Chicotadas fazem bem! Esperem! Vamos por este manto escarlate sobre os seus ombros. Um rei sem manto nunca se viu. Eu vou coroá-lo com esta coroa de espinhos. Toma! Vamos! Toma, Rei dos Judeus! Toma! A cruz! Vamos dar-lhe a cruz! Ele que a carrega até o Gólgota! Ele que a leve! Na sala dos sacerdotes, uma cena estranha tinha lugar. Um homem pálido, de olhos em fogo, penetrou. Quem é? Sou eu, Judas, o renegado. Que desejas? Já te pagamos. Vende um justo. Tome este maldito dinheiro que me queima as mãos. Depressa! Vamos pegá-lo! Ele é capaz de fazer uma loucura! Ele vai enforcar-se naquela figueira. Olhe, armou o laço. Vamos detê-lo. É tarde, ele vai saltar! Ele se matou. Não importa. Entregou-nos Jesus. É o que basta. Penosamente, Jesus carregava a sua cruz até o Calvário. Vamos! Carrega, vamos! Dói-me os ombros. Não aguento mais. Deixai-me passar! Deixai-me passar! Quem é essa mulher? Deve ser alguma louca. É uma exaltada. Senhor! O que fazem ao Salvador do mundo? Deixai que eu enxugue vossa face com este pano. Oh, vejam! Vejam, homens cruéis! Vejam o rosto deste justo estampado neste pano! Acaso não sabem que vão matar a esperança do mundo? Não sabem que vão apagar a única e verdadeira luz? Vamos! Afastem essa louca! A caminho! Olhem quem vem aí! Sua mãe! Justamente agora! Meu filho! Jesus! Meu filho! Mãe! O que fizeram ao meu filho? Vamos, segue, vamos! Espera! É sua mãe! Vê como sofre! Vem seguida de Madalena e João! Mãe, acalma tua dor. Recorda, Abraão, que um dia quis imolar seu próprio filho oferecendo ao Senhor. Eu nasci predestinado para salvar do pecado os homens com a minha morte. Sê forte. Meu dia é chegado. Vamos, chega de tanta demora! Meu pobre filho. No meio do caminho encontraram um homem chamado Simão Cirineu. A pedido dos soldados, ajudou Jesus a levar a cruz.
Um judeu que negara-lhe um banco para repousar foi condenado a seguir pelo mundo sem descanso. No alto do Gólgota, Jesus foi crucificado. Eles crucificam meu filho. Meu Senhor, meu amado Mestre. Levantam a cruz. Crucificado entre dois ladrões. Senhora, onde vais? Quero estar junto do meu filho. Filho. Mãe, outro filho vos deixo. É João. João, recebe tua mãe. Veja, brigam pela sua túnica. É minha. É minha, eu tirei primeiro. Vamos resolver nos dados, tem que ser minha. Vamos jogar. Isso mesmo. Se és mesmo filho de Deus, por que não nos liberta deste suplício? És um mau ladrão mesmo. Nós estamos pagando com justiça pelos crimes que cometemos. Mas este é um justo. Nada fez para sofrer tal suplício. Dimas, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele fala com os ladrões. Tenho sede. Ouviram? Meu filho tem sede. Toma esta esponja embebida em vinagre e fel. Isto aplacará a tua sede. Toma! Perdoai, meu pai. Eles não sabem o que fazem. Verdugos, malvados. Meu pai. Meu pai. Por que me abandonaste? Estranhas trevas. Não pertencem à noite. Uma névoa escura parece nascer da própria terra. O próprio céu se revolta contra o grande crime. Meu pobre filho. Tudo está consumado. Meu filho está morrendo. Senhor! Senhor! Pai, entre tuas mãos, entrego meu espírito. Que tempestade estranha, misteriosa. Quem é? Por que corre assim? Senhor, rasgou-se o véu do templo de alto a baixo. Morto, meu filho está morto. Certamente este era um homem justo, o filho de Deus, e nós o matamos. Cala-te, imbecil, que o povo não ouça o que dizes. A tempestade ruge, é como se a própria terra estivesse revolvida. Os mortos são arrancados de suas sepulturas. Nós matamos o Filho de Deus. Estamos malditos por toda a eternidade. Dias depois estavam reunidos os apóstolos em casa de Maria Cleófas. José de Arimateia tinha comprado um sepulcro novo e ali fora depositado o corpo de Jesus. Na manhã do terceiro dia, Madalena veio visitar o sepulcro de Jesus. Assombrada, viu a pedra retirada do lugar. Voltou correndo ao cenáculo, gritando para Pedro e João. Tomaram o corpo do Senhor e o retiraram da sepultura. Os apóstolos ficaram atônitos. Correram para verificar se era verdade. E encontraram a tumba vazia. Madalena tirou-se ao chão, chorando, desesperada. Por que choras, mulher? Tomaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o depositaram. Mas o jardineiro daqui deve saber alguma coisa, Senhor. Se vós o transportaste para outro local, dizei-me onde. Eu irei buscá-lo. Maria Madalena. Essa voz... Mestre! Mestre! Não me toques. Vai aos meus irmãos e conta-lhes que eu estou com o meu e vosso Deus. Entretanto, antes que eu permaneça definitivamente em minha morada celeste, ver-me-ão na Galileia. Madalena foi correndo levar a boa nova aos discípulos. No mesmo dia em que o sepulcro de Jesus foi encontrado aberto, 2 de seus discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús. Iam conversando.
Em dado momento, um homem surgiu no meio deles. Que estão comentando? Sois, porventura, estranho em Jerusalém? Sou. Não sabeis, então, das coisas que aconteceram em Jerusalém nos últimos dias? Que coisas? Jesus de Nazaré foi crucificado e morto injustamente. Sim, ouvi dizer. Ficai conosco esta noite. Sim, aceito o convite. A paz seja convosco. Mas é Jesus? Jesus ressuscitado? Jesus falou-lhes longamente de suas missões na terra. Um dos discípulos, porém, não acreditava que ele havia voltado da morte. Era Tomé. Se eu não vir com meus próprios olhos e não tocar com as minhas mãos, não vou acreditar. Alguns dias depois, os discípulos estavam reunidos quando Jesus apareceu. A paz seja convosco. Tomé, estende tua mão. Toca minhas chagas. Não sejas incrédulo, e sim crente. Perdão, Senhor. Perdão. Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Jesus em pessoa apareceu novamente aos discípulos reunidos perto do mar da Galileia. Estavam pescando e não tinham pego nada. Ouviram uma voz que dizia: Conseguiste pescar alguma coisa? Não. Lançai vossa rede ao lado direito do barco. Ante voz tão imperiosa, obedeceram. E viram maravilhados a rede encher-se de peixes. João foi o primeiro a dizer: É o mestre. Ele está entre nós. Corramos à praia. Há fogo e alguém junto ao fogo. É o mestre. Ao lado do fogo tem pão. Vinde comer. Senhor. Todo o poder me foi dado, tanto na terra como no céu. E depois a todas as partes e ensinai todas as gentes. Batizai todos os povos em nome de meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada demais. Ensinai-lhes tudo quanto vos ensinei. Sede confiantes, pois estarei convosco até os fins dos séculos. Não ficareis órfãos. Eu vos enviarei do céu o Espírito Santo Consolador, que vos confirmará em vossa fé. Ele eleva-se no ar. Ele está subindo para o céu. Homens da Galileia, não fiqueis perturbados por verdes que o Senhor se vai ao reino. Ele voltará um dia, do mesmo modo que o viste subir agora aos céus. Que a paz seja convosco.